uma passagem muito interessante que eu tive, um relato meu sobre Sete Além, que eu fui através de sonho. Alguns acreditam que foi viagem astral, mas foi através de sonho e eu acordei com uma voz me chamando. Mas só para vocês terem contextualizar para vocês entenderem por que eu acho que eu quase fui para Sete Além novamente. Quando eu fui a primeira vez, eu lembro de uma mulher negra com cabelo raspado. Sabe quando você raspa o cabelo tá começando a crescer? Era isso, bem loirinho, amarelo, um louro bem amarelo. E ela andava pulando um saltitante num ônibus, mas era um ônibus extremamente largo, muito largo mesmo. 2 vezes do tamanho de um ônibus real. E esses dias, eu não sei se eu tava sonhando, se eu tava em viagem astral, o que aconteceu comigo. Lembro de estar na minha cama, eu moro sozinha numa casa pequena, um quarto. Lembro de estar na minha cama e de frente pra minha cama tem o meu banheiro, um altar e na minha porta tem uma bandeira de tabuleiro Ouija, enfeite. E eu lembro de estar olhando esse tabuleiro e fazendo perguntas aleatórias na minha cabeça, só que na minha concepção eu estava sonhando. Eu podia ver essa mulher que me levou para Sete Além a primeira vez, atravessar a porta sem abrir a porta, mas a porta abrindo atrás dela. É como se ela atravessou a porta e assim que ela atravessou, alguém estivesse abrindo. Que foi abrindo muito perfeitamente, devagarzinho, como se alguém estivesse olhando o terreno, a casa. Só que mesmo ela atravessando, ela atravessou de frente, porque eu vi a fisionomia feminina, seio, cintura, mas eu não vi o rosto dela, como se a cabeça dela tivesse invertida. Mas os pés, que eu lembro, estavam pra frente. E ela falava, vamos, e eu podia ver o meu espírito levantando e indo. E quando eu olhei para minha esquerda, tem um outro altar meu em casa, e eu podia ver esse altar meu de Oxum. Ela se mexia, falando, fica comigo, filha. No que ela falava, fica comigo, essa figura dessa mulher negra olhava, mas aonde a gente vai é tão legal, você só viu a parte ruim. Tem a parte boa que você vai gostar. Você não viu que tinha uma amiga sua lá? Que na primeira vez tinha uma pessoa que eu vi que lembrava muito uma amiga minha. Hoje eu não lembro exatamente muito do relato, mas se eu não me engano, eu vi uma amiga minha lá. Então, meio como se ela estivesse barganhando a minha volta para Sete Além. E eu acho que era Sete Além porque ela estava literalmente trajada com a mesma roupa da primeira vez, o mesmo tom de voz, o mesmo cabelo, o mesmo jeito de falar, só que da mesma forma eu não vi o rosto. O máximo que eu via era um pouco da bochecha e a orelha. Dessa última vez eu não via nada, eu só via a nuca e o cabelo. E nisso que eu vi o Shun falando fica comigo, eu acordei mesmo. E o meu gato tava lambendo o meu rosto. Aonde? No lado esquerdo, que era o lugar que eu tava ouvindo o Shun falando comigo. É muito doido essas coisas de paranormal, porque a gente nunca sabe se é sonho, se é real, se é viagem astral. Eu tenho pra mim que alguém tá tentando me levar pra Sete Além. Tem aí, né, pela internet, não procurem, tá? Mas tem na internet algumas formas de aí você entrar. Gente, não aconselho. Os relatos não são legais, mas quem já viu, quem já foi, quem já teve experiência sabe. Não é um lugar legal, não é um lugar bacana, gente. Desconfie. Figuras muito boazinhas, muito legais, muito fofinhas, desconfie. As mais fofinhas são as mais perigosas. O meu relato foi diferente de todo mundo que vai para Sete Além dentro de um ônibus e pega esse ônibus, lembra de estar pegando, né? Esse ônibus, pelo menos a grande maioria lembra. A minha viagem para Sete Além, ela foi no plano astral, o que para mim é muito pior. Eu lembro de estar num ônibus, era um ônibus cinza escuro, extremamente largo, meio curvado em C. Tinha uma moça careca, morena, pele bem morena, andando, pulando, serelepe, alegre, feliz porque eu estava indo para Sete Além. E as poucas pessoas que eu via no ônibus, elas não olhavam para mim. Ninguém olhava diretamente para mim. E os poucos que olhavam torciam o nariz, tipo, o que ela tá fazendo aqui? Por que ela tá aqui?
E ela extremamente feliz, me recrutando, e chegava na parte da catraca, eu falava pra ela, eu não tenho dinheiro. E ela falava, qualquer moeda serve, 1 centavo serve. Eu lembro que eu tirava moedas assim, acho que 5, 10 centavos, entregava pro cobrador, ele tem. E o cobrador era neutro, não tinha, sabe, não tinha dispersão. Quando eu chegava em Sete Além, eu reparava que tinha uns degraus bem grandes e pisos de piscina. Era uma área assim com várias piscinas, as piscinas com revestimento branco, né, do azulejo branco, mas extremamente sujas, os matos altos. E ninguém olhava para mim. E as pouquíssimas pessoas que olhavam para mim, elas me olhavam muito mal. E essa menina que estava meio como se estivesse me recrutando, eu não vi o rosto dela, mas eu ouvia ela sorrindo. Aí eu lembro que tinha uma menina que eu vi que abriu um sorriso para mim de orelha a orelha, como se estivesse feliz em me ver. Você finalmente chegou, amiga, vem. E quando eu ia me aproximar, era uma espécie de mesa com um bolo que tinha ali, as poucas pessoas ao redor começaram a me olhar torto. Tipo, por que ela tá aqui? Por que ela tá feliz? Eu lembro que eu tentava pegar um pouco desse bolo, um marshmallow, alguma coisa assim, só que estava queimado e uma outra pessoa aparecia, um rapaz, aparentemente pouco simpático, que para os lápis de Sete Além eu nunca vi ninguém simpático. Parecia mesmo que eu estava sendo recrutada. E quando eu acordei com alguém me chamando. Juliana, parecia a voz da minha vizinha. Aí meio que eu abri o olho assim, mas estava muito com aquela sensação de ainda estar em Sete Além. Aí eu abri a porta de casa, procurei, fui até a vizinha estava com a porta fechada. Não sei quem foi que me chamou, não faço ideia de onde veio, mas eu só saí de Sete Além, vamos dizer, porque fui chamada. Mas eu tenho a impressão de que se eu deitar, fechar o olho e me chamar por essa recrutadora, vamos assim dizer, do sonho, eu tenho a sensação de que ela vem. Já passou por algo parecido? Que tal compartilhar sua história? Se sentir à vontade, entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail disponível na descrição do episódio.